Com angústias interiores, e o Senhor, na verdade, ele veio para acabar com toda a religião. Nosso Senhor, ele era tão espontâneo no viver dele, tão simples, tão pessoal, amigo das pessoas, ao ponto da palavra falar que ele era amigo de publicanos e pecadores, era confundido com glutão, com bebedor de vinho. O Senhor era tão simples. E ele veio para acabar com essa religiosidade toda que imperava naquele mundo. E essa religiosidade foi que incitou os políticos romanos ao assassinato dele. Então quem assassinou o nosso Senhor foram os religiosos, Anás e Caifás, que tinham tanta inveja, do Senhor, que era tão espontânea, as multidões eram atraídas e viu uma mensagem totalmente diferente daquilo que era pregado até então, um Deus tão pessoal, tão íntimo, e no hino a gente viu que falava, tão longe estava Deus, no alto e intangível céu, aquele Deus que é severo, que é pregado por aí, que você tem que ter medo dele, e de que você precisa ter uma carteirinha e frequentar assiduamente os cultos da sua igreja, porque senão ele vai te punir. Mas na verdade Deus não se preocupa com nada disso. Nada disso, Deus não se importa com nada disso. E mais do que isso, assim como ele era tão verdadeiro com os discípulos dele, assim como ele era tão verdadeiro com as pessoas, ele deseja o mesmo de nós. Sabe, toda aquela estereotipação que havia naquela época, aquelas formatações, formalidades, até a nossa maneira de se achegar a Deus, o Senhor era tão, todo tempo eu estou com meu Pai, ele falava com o Pai, a qualquer momento ele está conversando com os discípulos, de repente ele faz uma oração, e ele quer isso mesmo para nós, não é no momento que eu atravessar aquela porta ali, agora que é o sagrado, agora a partir daqui, Deus está aqui, meu irmão, a sua atitude tem que ser diferente, você pisa lá para fora, aí sai outra pessoa, não, nada disso. O nosso Senhor, ele vive conosco todo o tempo, e o maior fato disso é o fato do Espírito Santo estar dentro de nós. Ele nos deu do seu Espírito, ele colocou o Espírito dentro de nós, e devido ao fato do Espírito Santo estar, meu irmão, esse é um grande acontecimento, e quando os cristãos se despertam para isso, a nossa vida não é a mesma. A gente percebe que a adoração, que reunião, que existência, que adoração a Deus, não é o momento que eu estou aqui junto com esses irmãos, que às vezes eu vejo uma vez na semana, que às vezes eu vejo 2 vezes, não, minha existência é uma adoração de fato. É como os salmistas eram tão simples também, falava, todo ser que respira louve ao Senhor. É um salmo tão gostoso, é o Salmo 150, Os irmãos estão estudando salmos, sabem bem disso. É um salmo tão inclusivo, ele inclui tantas criaturas, todo ser que respira louve ao Senhor. Então esse salmo ele não vai ficar falando, você precisa ser um eleito para você louvar o Senhor. Um salmo que não precisa falar que você precisou invocar o Senhor de uma maneira padronizada para poder louvar Ele, que você precisou colocar-se dentro de uma caixa religiosa para você louvar o Senhor. Não, todo ser que respira. Nesse salmo tem respiração e louvor. É tão simples. E a nossa vida é assim. Assim como respiramos, nós louvamos. Assim como respiramos, nós adoramos. Assim como nós nos movemos, existimos em Deus. Tudo o que fazemos é em Deus.
tudo o que nós fazemos está em Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Irmãos, então, olha como a nossa perspectiva de vida muda. É como se eu tenho... Se eu andar com R$5 no meu bolso por aí, né? Talvez eu não dê tanto valor para isso, né? Mas, irmãos, se eu andar com R$1 milhão no meu bolso, será que eu vou andar da mesma forma? Eu vou estar preocupado. Até você coloca a mão no bolso às vezes para ver, será que está aqui mesmo ainda? Não é verdade? E assim a mesma maneira, quando nós não nos preocupamos, quando nós temos algo de pouco valor, nós não nos preocupamos tanto, não damos tanto, mas quando nós descobrimos o valor do que está dentro de nós, irmãos, a nossa vida é diferente. A nossa vida muda em todos os seus aspectos. E o Senhor veio para destruir toda aquela religiosidade do seu tempo. O Senhor veio para sepultar o mundo antigo. A gente comentou disso na casa do Antônio na sexta, ainda que de uma maneira panorâmica, resumida. Não deu nem tempo da gente abrir a Bíblia. Hoje a gente vai abrir e tentar tratar desse assunto com um pouco de mais profundeza, né? E isso tem totalmente a ver com os dons. Vamos voltar para o mundo antigo, né? Porque foi lá que começou os dons e lá também que começou a religiosidade. Irmãos, abram em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler aqui. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. É interessante que o versículo mostra que aquele mundo era um mundo de ímpios. O mundo antigo era um mundo de ímpios. Eles praticavam impiedades. E ainda há outro versículo que fala que o Senhor sepultou o mundo antigo. Então esse mundo antigo foi sepultado. Mas o que havia nesse mundo antigo? Esse mundo antigo, na verdade, vamos voltar um pouquinho antes dele. Gênesis. Vamos voltar para o começo mesmo. Gênesis, assim que o homem caiu, capítulo 4, de proporções universais, e esse dilúvio destruiu esse mundo antigo exteriormente, de maneira exterior. As águas do dilúvio destruíram totalmente aquele mundo exterior. E Israel depois veio também para destruir os descendentes desse mundo, os resquícios desse mundo exterior, pós-diluviano. Então a gente vê que Davi, ele lutou com gigantes, né? E assim por diante, Israel também. Mas só quando o nosso Senhor veio de fato, é que esse mundo antigo foi sepultado. Por quê? Porque tudo aquilo que envolvia aquele mundo antigo, e não só de maneira exterior, de maneira que se você for ir na Ilha de Páscoa, você vai ver aqueles totens, aquelas cabeças gigantes, aquelas pirâmides no Egito, que o homem não consegue produzir hoje, com toda a tecnologia que possui. Até na Amazônia há pirâmides, em todo o mundo há pirâmides, na Bósnia, em todos os continentes há pirâmides, há monumentos de adoração àqueles seres. Os calendários antigos que eles faziam eram de acordo com aqueles seres antigos. Toda a cultura era hibridizada, era de acordo com aquelas criaturas que vieram um dia e corromperam a terra, tentaram corromper a genética humana. E o nosso Messias veio e ele sepultou o mundo antigo, fez aquilo que todo mundo gemia e esperava. Ele sepultou o mundo antigo na sua maneira interior de ser. Então, aquele sistema invisível do mundo antigo que ainda perdurava, o nosso Senhor sepultou.
E o Senhor falou: está consumado. Irmãos, que valor essas palavrinhas têm? 2 palavrinhas: está consumado. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu fico olhando para essas 2 palavrinhas. Elas, em outros sentidos, também significam estar descansado. Então, se a gente voltar para o hino que a gente estava cantando, tinha um sujeito lá sem descanso interior. Mas quando ele percebe que a obra foi consumada, está tudo descansado, meu irmão. Você não precisa mais temer nada. Você não precisa mais temer demônio. Você não precisa temer anjo. Você não precisa temer coisas exteriores. Até o seu interior, às vezes, que clama tantas coisas. Se você olha para a obra da cruz e olha para aquele que foi pregado lá por nós, e que ele falou essas palavrinhas maravilhosas, há verdadeiro descanso nisso. Assim como no lago calmo. Você olha para um lago calmo, você não vê agitação alguma. O nosso interior para de se agitar. Nosso interior é como aquele mar agitado que Jesus estava, né? Aquele mar agitado. Os discípulos estavam tão preocupados, né? E às vezes nas nossas situações do nosso dia nós somos assim, tão agitados como aquele mar, tão agitados. Mas quando o Senhor está lá, a gente lembra dessas 2 palavrinhas: está consumado. Então a nossa vida se torna diferente, porque não há mais temor algum em nós, porque Jesus está no barco. Da mesma forma que o Espírito Santo vive em nós, Jesus está no barco, meu irmão. Então tudo se torna diferente. O nosso interior recebe descanso, e o Senhor veio para isso. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Os fariseus vinham impor para o homem fardos pesados, que nem eles mesmos conseguiam cumprir, nem eles mesmos conseguiam cumprir aquilo que eles impunham aos homens. Mas o nosso Senhor fala: tomai sobre vós o meu jugo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas. Então, de uma certa forma, o Senhor está preocupado com a nossa alma. A nossa alma é inquieta, a nossa alma ela não tem descanso. E o Senhor se preocupa sim com a nossa alma, que a nossa alma é tão cheia de tribulações, nosso dia a dia, né? Às vezes você sai da reunião, sua alma já está em tribulação. Lembra, irmão, está consumado, está descansado, não temas. Tem uns irmãos que brincam, né? E é fato. Se você olhar na Bíblia, tem 365 vezes a palavra não temas. É uma para cada dia do ano. Então não precisa temer, né? O mestre está do seu lado. O Pai está do nosso lado. Então o Senhor ele sepultou de uma vez por todas o mundo antigo. Então quando o Senhor fala está consumado o quê? Está consumado os templos exteriores, está consumado aquele rito exterior de sacrifícios que sacrificavam animais. Está consumado todo aquele sistema exterior que Israel possuía, né, de ofertas pelo pecado, sacrifício de não sei o que, sacrifício de não sei o que lá, aquele tabernáculo visível, todas aquelas coisas foram consumadas. Não precisa mais daquilo, por quê? Porque o Senhor, na pessoa dele, substituiu tudo aquilo e nos deu de graça. Ele se ofereceu para nós. E o que você precisou fazer? Só crer, irmão. É por isso que às vezes se torna tão difícil para as pessoas crerem, porque elas querem algo mais difícil. Na verdade, esse é o espírito do mundo antigo. Porque se você olhar para aquele mundo antigo, se você olhar os sacerdotes astecas, quando não chovia, eles requeriam sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses. Então você precisava fazer um baita sacrifício. Imagina você ter um filho que você ama, que saiu de você. Você tinha que sacrificar o seu filho vivo, arrancar o coração dele, oferecer lá, para tentar aplacar a ira dos deuses. Porque é assim que eles aprenderam. Eles precisavam fazer coisas, precisavam escalar montanhas,
precisavam fazer coisas horripilantes, horríveis, aterrorizantes, beber sangue, escalar de joelhos. Não é diferente hoje se você olhar as religiões, não é verdade? Você olha as religiões por aí, tem pessoas fazendo tantos sacrifícios, estão infelizmente pisando a obra do nosso Senhor, que a obra do nosso Senhor veio para sepultar todos esses tipos de rituais exteriores. Não precisa fazer mais nada disso. Graças a Deus, que fardo que foi tirado de nós. E hoje o espírito do mundo antigo ainda ele se prolifera nas religiões. E o Senhor não quer religião no nosso meio. O Senhor não quer nada relacionado à religião. O Senhor quer ver que nós sejamos nós mesmos. O Senhor quer a espontaneidade nossa. E o Senhor quer que realmente tenhamos esse descanso para as nossas almas. Mas se nós formos ver, logo no início da igreja primitiva, haviam cristãos que eles tinham um problema ainda com esse espírito do mundo antigo, se colocar dessa maneira, e com essa religiosidade toda. Se nós formos olhar para o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12, nós vamos ver, a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que vieram do judaísmo, aquele sistema tão exteriorizado, onde você tinha exteriormente um sacerdote, você tinha um templo exterior, você tinha sacrifícios exteriores, que é o que nós estamos falando. O verso 12 fala: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. E aí no capítulo 6 de Hebreus, ele fala: porém, supondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito. O que é aquilo que é perfeito? É o próprio Senhor, é a sua pessoa e a sua obra. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não fala da fé em Cristo, da fé em Deus. Tudo isso aqui são coisas judaicas. Ensino de batismos. Nós vemos que havia o batismo de João. Havia uma infinidade de batismos, se nós formos pesquisar. Aquela imposição de mãos sacrificiais, dos rituais, onde se identificava ali naquele passado, a ressurreição dos mortos, não a ressurreição aquela ressurreição que o Senhor falou, mas aquela ressurreição que Marta estava falando, o juízo eterno, todas as coisas que os judeus criam, né? Então o Senhor fala: olha, para de olhar para o judaísmo, olha para aquilo que é perfeito. Era como se o Senhor estivesse falando isso em outras palavras. Na carta aos Coríntios também mostra que os irmãos ali, eles eram muito apegados à filosofia grega, e isso estava impedindo eles de amadurecerem. E o Senhor falou: deixe essas vãs filosofias, aquilo que vocês aprenderam culturalmente, a cultura de vocês exteriorizada, isso está impedindo vocês de amadurecer espiritualmente. Se você for ver na carta aos Colossenses, na carta aos Gálatas, vieram judaizantes querendo colocar a circuncisão para os irmãos. E toda a Bíblia você vê nas cartas pastorais, nas cartas de Paulo, que havia uma série de coisas exteriores que os irmãos ficavam apegados. Eram coisas que não eram as coisas da fé, coisas do intangível, coisas do invisível, eram coisas visíveis. E hoje o homem se apega ainda às coisas visíveis. Eu e você, meu irmão, quantos anos nós podemos ainda não ficar apegados a coisas visíveis, a um sistema visível, a um sistema estereotipado, onde as reuniões precisam ser sistemáticas, formatadas. Primeiro vem a oração. Se algum irmão precisa conduzir a coisa também. Não, se Deus está dando um sentimento forte em mim, não, é irmão que conduz a reunião. Eu não tenho a liberdade de ser eu mesmo e orar, eu não tenho a liberdade de ser mesmo eu compartilhar o que eu ganhei do Senhor essa semana.
eu não posso pedir um hino. Não, é porque fulano faz isso. É uma classe clerical, assim como você via nos anjos caídos e os filhos deles. Essa classe clerical não veio do catolicismo, veio lá do mundo antigo, onde aqueles anjos, aqueles filhos de anjos eram adorados. E hoje, se você vê, não é diferente no mundo cristão. Às vezes fala, não, no catolicismo eles adoram as imagens. Mas irmão, no protestantismo, no catolicismo você pode falar, eles cultuam os mortos. Mas no protestantismo cultuam os vivos. É o apóstolo fulano de tal. Se o apóstolo não falar, a coisa não é a mesma. Se o presbítero não falar, então você vê que é uma idolatria por homens vivos, uma idolatria por sistemas, uma idolatria por doutrinas. E o Senhor não veio para nada disso. Então, irmãos, como a palavra fala em Hebreus, deixemos-nos levar. Ou seja, ele não fala, ele não força a coisa também. Aqui é muito gostoso, até a expressão que está falada aqui em Hebreus. Irmãos, deixemos-nos levar. Ou seja, não se force para você ir. Não, se deixa levar. Se deixa levar para aquilo que é perfeito. Porque aquilo que é perfeito já está dentro de você. Aquilo que é perfeito te circunda todos os dias. Aquilo que é perfeito está em todos os seus redores. Se você olhar, há traços do Criador por todos os lados. Há traços do nosso Senhor em todas as coisas. Olhe para o Senhor, olhe para aquilo que é perfeito. Então, por que tantos cristãos não amadurecem? Nós podemos concluir porque olham para as coisas exteriores. E o que o nosso Senhor quis fazer, e o que os apóstolos depois quiseram nos mostrar, é nos levar a realmente ter uma fé. Não uma fé naquilo que é superstição, mas na fé naquilo que é digno de fé. Sim. Fé naquilo que é fiel. E o que é fiel e digno de fé? A palavra de Deus. É interessante, sabia que a palavra fiel significa digno de fé. Então no mundo inteiro, irmão, você não vê nada fiel. Nada fiel. O apóstolo fulano de tal, que há anos é idolatrado, de repente é pego com um roubo escandaloso. Fulano de tal e ciclano. Irmãos, nada há fiel nesse mundo. Nada nós podemos se agarrar, se apegar nesse mundo inteiro, a não ser a palavra de Deus. Porque a palavra é fiel. Irmão, se você vê, nenhuma promessa falhou. Das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E o Senhor mesmo veio para confirmar isso depois. O Senhor falou, nenhum i ou tio passará, até que tudo se cumpra da palavra. Então o Senhor mesmo se tornou a própria garantia de que a palavra de Deus se cumpriria. Então a palavra de Deus é fiel. Amém. Então a nossa fé não é a fé numa superstição, a fé no que fulano falou, a fé no que ciclano fala. Por melhor que seja fulano, por melhor procedimento que ele tenha, a nossa fé não é em homens, não é no que homens dizem ou querem dizer. Nossa fé é baseada, pautada unicamente na palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão. Não há nenhuma outra. Não tem outro livro além da Bíblia. Isso aqui, irmão, se não levar a gente para a Bíblia, não levar para o Senhor essa literatura, de nada serve. De nada serve. Mas voltando continuando a questão dos dons, nós vemos que os dons, eles são a assinatura da nossa alma. E o Senhor nos colocou na igreja para que nós exerçamos os nossos dons. O Senhor nos colocou no mundo para que exerçamos os nossos dons. Os dons são a maneira que nós pregamos o Evangelho. Quando o Senhor falou, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, o termo pregar ele é muito amplo.
Não é que o Senhor está querendo uniformizar ali, como muitos dizem, querendo tornar todo mundo evangelista, para ter mega templos lotados, né? Como alguns dizem, células e células que se expandem e se expandem como um câncer, sem objetivo algum. O Senhor, na verdade, quer que, através dos nossos dons, pregamos o Evangelho. Os nossos dons são a maneira como pregamos o Evangelho. Francisco de Assis dizia o seguinte: pregue o Evangelho, se necessário fale. É interessante que a pregação, ela não se resume a palavras. A pregação não se resume a uma campanha evangelística de um grupo cristão que vai na praça e grita a plenos pulmões: se arrependam, voltem a Jesus. Esperado assim, compulsivamente, copiosamente chorando. Aí o casal cristão: o que está acontecendo? Por que vocês vieram chorar aqui na nossa mesa? É porque vocês comem como cristãos. Eu quero esse Deus que você tem. Então, irmãos, há coisas que impressionam, e isso se reflete ao uso dos nossos dons. E os dons são a assinatura da nossa alma. O mundo antigo, ele suprimiu os dons dos homens, porque ele uniformizou todas as coisas. E na uniformidade não há como haver unidade de maneira alguma. É por isso que você via em todas as civilizações antigas que havia uma tribo guerreando contra outra, uma tribo contra outra. E hoje não é diferente. Você olha um grupo cristão querendo matar o outro, se puder pegar pelo pescoço, puxar o cabelo. Na verdade, até acho que você vê isso mesmo. Isso não é diferente do mundo antigo. Um querendo matar o outro, um querendo suprimir o outro. Mas isso é pior do porquê? Porque suprime a alma das pessoas, forma buracos nas almas das pessoas e impede as pessoas de serem elas mesmas em prol de um ritual, em prol de um sacrifício em comum. E você vê que um fala para o outro, um grupo fala para o outro: o meu ritual é melhor do que o seu, o meu sacrifício é melhor do que o seu. E leva todos nós a ser como aquele fariseu. O mundo antigo, na verdade, é uma fábrica de fariseus, que diante do publicano chega e faz uma oração: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aí. E hoje, na verdade, não é verdade que nós olhamos e se vem assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele irmão pentecostal. Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele reformador. Senhor, obrigado porque eu não sou calvinista. Senhor, obrigado porque eu não sou arminiano. Senhor, obrigado porque eu não sou isso. Senhor... Então você vê que tenta se impor ao outro aquilo que você é. Então você, na verdade, não está pregando o evangelho de maneira alguma. Você está tentando colocar aquela cultura que você tem sobre o outro. Você está querendo retirar a individualidade do outro. Você está querendo suprimir a alma do outro. Isso é terrível, é terrível. Talvez muitas almas já se foram sem ser elas mesmas. Talvez muitas almas já se foram sem saber quem eles mesmos eram. C.S. Lewis, ele fala algo interessante, eu estava lendo esses dias, sobre essa questão da assinatura da alma. Ele fala o seguinte: tanto a hereditariedade quanto o ambiente estão entre os instrumentos por meio dos quais Deus cria uma alma. Estou considerando não como, mas a razão porque Deus fez cada alma única. Se não houvesse uso para todas essas diferenças, não vejo porque Ele deveria ter criado mais de uma alma. Pode ter certeza de que Ele conhece a sua individualidade por dentro e por fora, e um dia ela também não será mais um mistério para você. O molde com que é feita uma chave seria estranho se você nunca tivesse visto uma chave, e a própria chave também lhe pareceria estranha se você nunca tivesse visto uma fechadura. Sua alma tem um formato curioso.
porque se trata de um buraco feito para encaixar uma substância especial nos contornos infinitos da essência divina, ou uma chave para abrir uma das portas da casa que tem muitas moradas. Não é a humanidade de maneira abstrata que deve ser salva, mas você, abençoada e afortunada criatura, os seus olhos irão contemplá-lo e não os de outro. Irmãos, são os meus olhos que vão olhar o Senhor e não os olhos de outra pessoa. Tudo que você é, com exceção dos pecados, está destinado a ser saciado, se você permitir que Deus realize o seu bom propósito. Irmãos, olha que precioso. Cada alma é única. Deus nos fez diferentes e essas nossas diferenças se complementam. E a unidade de fato só existe na diversidade. E essa unidade diversificada só existe quando não há clericalismo entre nós, mas quando há mutualidade. Mutualidade é quando cada um de nós usa os seus dons. Mutualidade é quando na Bíblia está cheio de versículos exortando-nos à mutualidade. Amem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, deem suporte uns aos outros, ajuntem-se uns aos outros. Mas essa questão, ela é muito grave, é tão grave que, falando de uma maneira bem humana sobre isso, quando nós olhamos para uma pessoa que tem um dom, né? Às vezes nós nos perguntamos, fulano, você faz isso por dinheiro ou por prazer, né? Geralmente a gente tem essa questão, quando você vê um músico, né? Ou uma outra pessoa que tem um dom, você faz isso por dinheiro, por prazer, né? E na verdade, há pessoas que fazem algo mesmo quando ela tem prejuízo, não está ganhando dinheiro nenhum, quando está dando dor de cabeça, ela continua fazendo aquilo, continua fazendo, ela ama fazer aquilo, mesmo que está prejuízo, mesmo que está dor de cabeça. Isso é o dom. O dom não está atrelado a você ganhar dinheiro, a você ter um prazer momentâneo com aquilo, mas o dom é aquilo que você é na sua essência, é a assinatura da sua alma. Só que é interessante, né, que essa questão dos dons, como eu falei, eu vou repetir mais uma vez, nós temos uma tendência a espiritualizar tudo, e isso veio a partir do movimento do renascimento. Esse movimento do renascimento, ele cavou um abismo profundo entre aquilo que se chama de sacerdócio e as atividades mundanas. Então, antes desse movimento do renascentismo, digamos que o Daniel, ele gosta de pregar a palavra. É a paixão que consome a alma dele, mesmo que ele tiver prejuízo com isso. Ele não ganha dinheiro com isso, mas é aquilo que consome a alma dele. Ele tem paixão por aquilo. É isso que é o dom do irmão, ensinar a palavra, ter gosto de ver as pessoas compreendendo a palavra de Deus. Isso, antes desse movimento do renascimento, era algo que estava relacionado à profissão da pessoa também. Por mais que nós tínhamos a religião que tentava já separar essas coisas, essa separação de fato só se deu, e chegamos no estado catastrófico que há hoje, a partir desse movimento do renascimento. Então, antes você viu uma pessoa, ela era integralmente, todo o tempo dela era só para fazer aquilo que ela gostava. Então, se fulano era músico, ele passava o dia inteiro tocando, ele era ele mesmo o tempo inteiro. Então, se fulano gostava de fazer tal coisa, era essa a profissão dela. O ferreiro, o pintor, como a gente citou na sexta-feira, né? Bem lembrado pelo Antônio, através de pinturas, pessoas foram salvas. A pessoa pintava tão bem quadros acerca de temas bíblicos, que pessoas olhavam para aquelas pinturas, meu Deus, e se convertiam. Porque ela não estava fazendo aquilo por dinheiro,
não estava fazendo aquilo por um prazer, mas é aquilo que ela ama fazer, aquilo que consome a alma dela, que desgasta ela por inteiro, que ela se sente cansada no fim do dia, mas que ela ama fazer, sacia ela. De fato, só aquilo pode saciar a alma dela. Isso levava a salvar outras pessoas. Isso leva ela a cumprir o propósito de Deus na vida dela. E é por isso que Paulo falou: cumpri a carreira, guardei a fé, coroa da justiça me está guardada. Por quê? Porque Paulo foi uma pessoa, alguém que exerceu os seus dons nessa terra, na plenitude dos seus dons. Ele fez tudo aquilo que ele nasceu para fazer. E nós hoje? Nós nascemos com dons especiais por Deus. Talvez o seu dom não seja vir aqui ensinar a palavra, mas o seu dom tem especial valor, o mesmo valor do que isso aqui. Não subestime o seu dom, não desvalorize o que você tem, porque o seu dom é especial, porque ele foi criado pelo Criador, da mesma maneira. E na sociedade brasileira, para a gente poder entender isso de uma maneira bem humana, bem simples, a gente mencionou na sexta, mencionar de novo. A sociedade brasileira foi constituída especialmente de 3 espécies de pessoas: os portugueses, que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, eles vinham aqui buscar ouro, não conseguiam voltar. Negros, que eram apanhados à força da África, e os índios, que não tinha nada a ver com a história, estavam aqui já, e de repente se viam mal integrados numa sociedade que nem eles compreendiam. Aí a partir daí é fácil você entender o imediatismo materialista dos primeiros, desses portugueses. Eles já vieram aqui atrás de ouro. E aí, quando eles eram frustrados, isso se transformava numa inveja, num azedume, que deprecia tudo, e com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e a injustiça pessoal. A culpa é do governo. E ainda tem a total desorientação vocacional do segundo, dos negros que vieram, e do terceiro grupo, dos indígenas também. Eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo. E esses são os nossos ancestrais em comum. E hoje, se você olhar, é a mesma história. Muitos hoje trabalham, por exemplo, o meu e o seu serviço. Às vezes, irmão, você está fazendo algo que você não gosta, mas você está fazendo porque você precisa do pão de cada dia. Não é verdade? Se você pudesse se dedicar integralmente, todo o tempo, para aquilo que você gosta, talvez a nossa vida fosse diferente. Mas muitos de nós estão com as almas esburacadas. Muitas vezes nós fazemos aquilo que não gostamos, fazemos aquilo que nós não temos prazer. E nós acabamos sendo como marginalizados nesse mundo. Teve uma pessoa, um judeu austríaco, o nome dele é Viktor Frankl. Ele foi uma das pessoas que talvez esse mundo não foi digno. Ele viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado. Ele nasceu em Viena, na Áustria, dia 26 de março de 1905. Vale a pena falar um pouquinho desse grande homem. Ele foi grande nas 3 dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem e o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a terra. Não sei se os irmãos sabem, a palavra vocação, que é daí de onde vem os dons, vem do latim, vem do voco, vocare, que significa chamar. Vocação vem de chamar. É um chamamento que você recebe de alguém superior. Então cada um de nós tem um chamamento, como eu havia falado. A palavra vocação vem daí, né? E esse homem, Viktor Frankl, foi quem desenvolveu o sentido de tudo isso. Que ele foi alguém que viveu para o sentido da existência dele. E
Ele era um homem de ciência, neurologista, psiquiatra. E não foi o estudo que lhe revelou esse sentido, foi a temível experiência no campo de concentração. Ele foi alguém que viveu no campo de concentração. Freud, ele assegurava, Freud é da psicanálise, né? Ele assegurava que o homem, quando é reduzido à privação extrema, ele afirmava que o ser humano, se você for privado de tudo de maneira extrema, você perderia a sua casca de espiritualidade e poria à mostra a sua verdadeira natureza, comportando-se como um bicho. Mas esse Viktor Frankl, esse judeu austríaco, ele foi além de Freud, porque ele viveu no campo de concentração e viveu pela prática, e ele entrou nesse campo de concentração determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos de seu corpo. Frankl observou que de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o seu autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com uma fé religiosa. O prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural. As humilhações, tormentos tornavam-se etapas, somente etapas, no caminho da vitória. Podia ser sobretudo para com o ser humano individual, objeto de amor e cuidados. O que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um senso do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor, o amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que torna maior ele mesmo. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler, o sentimento de viver uma futilidade absurda. Frankl tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior do que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão, como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Ele falava o seguinte, um pensamento dele: pela primeira vez em minha vida enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro, o mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. A salvação do homem é através do amor e no amor. Compreendi como um homem a quem nada foi deixado neste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento, na contemplação de sua bem-amada. Numa condição de profunda desolação, quando o homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta, de uma maneira honrada, em tal condição o homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz da sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida eu era capaz de compreender as palavras: os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Frankl transformou essa descoberta num conceito até científico, o de doenças noogênicas. A gente conhece as doenças psicossomáticas, doenças da alma, mas Frankl foi além. Ele desenvolveu um conceito científico chamado doenças noogênicas. Interessante isso. Noogênico quer dizer proveniente do espírito humano.
Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento humano, era preciso reconhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. Agora olha que interessante isso que ele falou, é a frase máxima desse autor. O homem, dizia ele, pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Então é interessante que o homem pode suportar qualquer coisa, menos a falta de sentido. Então, irmão, você pode suportar qualquer coisa, mas quando você não tem sentido a sua vida, você não consegue suportar. E é interessante que qual é o sentido da nossa vida? Qual é os nossos dons? Muitas vezes nós não sabemos quais são os nossos dons, mas meu irmão, ele está por todos os nossos lados, é aquilo pelo qual você é mais conhecido. Talvez muitos irmãos se sentem desprezados no meio da igreja, muitos irmãos talvez não tenham frequência até nas reuniões, por sentir que de uma certa forma não são incluídos, não são desejados, porque não sabem quais são os seus dons. E a palavra de Deus nos diz: procurai com zelo os dons espirituais. Há outras versões que dizem: procurai desesperadamente os dons espirituais. Então, irmão, uma vez que você sabe qual é o seu dom, você se sente incluído, você sabe qual a sua limitação, você sabe aquilo pelo qual você foi chamado, você serve a partir daquilo, e a sua vida se torna feliz. O Senhor veio para que tenhamos felicidade de fato. Deus quer que sejamos felizes. Um Deus que não quer a nossa felicidade não é Deus, de fato é diabo. O Senhor quer que sejamos felizes. Felizes, e para isso Ele nos deu um dom especial, ao qual nenhuma pessoa nessa terra pode fazer como nós fazemos. Então, irmãos, de maneira simples é isso. Tem uma série de listas de dom nas Bíblias. Isso tem em Romanos 12, tem em 1 Coríntios 7, tem em 1 Coríntios de 12 a 14, tem em Efésios 4, de 11 a 13, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, socorro, governo, dons de curar, dons de língua. Tem dom para tudo, meu irmão. Deus, ele tem uma variedade extensa de dons, dons até que não estão incluídos na Bíblia, dons humanos, tem dom para tudo. Tem um irmão que eu gosto de ouvir, ele fala que Deus, ele é extravagante. Deus, ele é extravagante na sua criação. Então você olha nos mares, você olha aqueles peixes, Senhor, aquela água viva, tão diferente. Você olha as formigas, você olha as abelhas. Irmãos, e se você for ver, cada uma tem sua importância. Fizeram um estudo que se as abelhas fossem consumidas da face da terra, o mundo inteiro se aniquilaria. Então, seres tão pequenininhos, tão desprezados. Aranha, até a barata. Cada ser tem suas peculiaridades, tem as suas especificidades, que Deus, ele é extravagante na sua criação. Tem seres que nós vamos talvez morrer, se o Senhor não nos arrebatar antes. Ou talvez não alguns irmãos, não creem no arrebatamento. Isso também não tem importância alguma. Desde que creia que nós vamos estar para sempre no Senhor, com o Senhor. E de fato é isso, irmãos. O Senhor é extravagante na sua criação, nas suas criaturas. Nós fazemos parte dessa extravagância. Por mais que os nossos dons não tenham destaque no meio dos homens, que os homens gostam de dar destaque para uns, para outros. Os homens gostam do espírito do mundo antigo clericalista, de colocar uns com fama e outros lá embaixo.
Mas irmãos, saibam, eu e você temos valor para Deus. E o maior fato disso é que Ele se colocou em nós o seu Santo Espírito. Eu queria mencionar mais uma vez, alguns irmãos talvez não estiveram na sexta. Tem um hino que talvez muitos de nós conheçam. Fala: quero que valorize o que você tens. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega, nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí então você vai perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor. Irmãos, esse hino, ele veio numa época onde houveram grandes campanhas evangelísticas. E os evangelistas, aqueles que levavam muitas pessoas para Deus, começaram a ficar com destaque no meio dos irmãos. Mas talvez havia muitos irmãos ali que tinham uma vida correta diante de Deus, que tinham calos nos seus joelhos, irmãos que faziam lanche, que estavam administrando as campanhas por trás, que sem eles não haveria nada daquilo, que viam a logística para os carros irem para as campanhas evangelísticas, pessoas que não eram nem notadas. Essas pessoas aí não levavam muitas pessoas para Deus como os outros levaram, e não ficaram com a fama que os outros levaram. Esse hino foi feito para essas pessoas, talvez para mim e para você. O Espírito Santo está em nós. Amém. Irmãos, é isso. Os dons espirituais são uma questão simples, assim como o nosso Senhor é simples. Eles são a assinatura da nossa alma, são a razão da nossa existência. A palavra diz: procurai com zelo os nossos dons espirituais, procure saber qual é o seu dom, procure servir com o seu dom, que você vai ser feliz. Todos os buracos da nossa alma se esvanecem, e aí nós servimos com a espontaneidade. Nós não nos colocamos em caixinhas, em sapatinhos de japonesas, que a religião intenta colocar para nós. Assim como a armadura de Saul, que queria se colocar para aquele jovem, enquanto todos estavam se acovardando diante do gigante filisteu, Saul tentou colocar uma armadura de gigante naquele jovem. Mas Davi falou: eu vou ser eu mesmo, sabe? Em outras palavras, eu vou ser eu mesmo. Essa armadura aqui não me serve, eu não estou acostumado a isso. Então Davi pegou aquelas pedrinhas que ele já estava acostumado a usar, e com aquelas pedrinhas, com os dons que ele mesmo tinha, ele foi e derrotou o gigante. E a vitória foi muito maior do que se ele usasse a armadura ou usasse qualquer aparato que não viesse dele mesmo. E assim, não foi Davi que obteve uma vitória, mas foi Deus, o Deus de Israel, que obteve a vitória. Então, quando nós usamos os nossos dons, nós damos toda a glória àquele que é digno de toda a glória, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Papaizinho querido, queria te agradecer, Senhor, por essa comunhão, agradecer pelo sentido que o Senhor deu à nossa vida. O Senhor colocou a eternidade no nosso coração, como algo intangível, como algo infinito, e como algo que sobrepõe a todas as caixas religiosas que tentam nos impor. Toda a uniformização, todos os sistemas que tentam se colocar para nós, algo infinito em nós que quer quebrar tudo isso, que quer destruir tudo isso. Senhor, queremos dar oportunidade ao Deus que está em nós, o Espírito Santo, o Deus que habita em nós, para que possamos ser nós mesmos diante dos homens, para que possamos agir com os nossos dons na plenitude deles, possamos desenvolver os nossos dons, e que não ficamos apegados a nenhuma coisa, ou pessoa, ou doutrina, nada, Senhor, possa nos prender, porque o Senhor aqui nessa terra não foi preso a nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para nos trazer liberdade,
a verdadeira liberdade que há em Ti, e para nos tornar felizes, pessoas de fato felizes, pessoas que vivem para a glória de Deus em todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, queremos fazer tudo para a Tua glória, pois a Ti pertence toda a glória. Senhor, todo louvor, todo domínio, toda adoração, tudo que possamos conceber de nós, provém de Ti mesmo, para Ti mesmo, pois a Ti pertence o reino, Senhor, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém.